Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para ajudar você. Hoje nós trouxemos um assunto muito diferenciado. É um assunto que vai tocar em você, que vai mexer com a estrutura social, política, espiritual. Algo muito interessante. Eu trouxe um professor desse detalhe, né, desse assunto aí. Conheço há muito tempo. Eu já briguei com ele por ele se esconder, né? Esse é o tipo daquele cara que ele se humilha para ser exaltado, né? Ele é inteligente, né? E nunca se exalta para não ser humilhado. E eu quero apresentar para vocês o meu grande amigo Paulo César Siqueira. Paulo Sérgio Siqueira. Já perguntaram para mim hoje, você é amigo do Paulo Sérgio e do Roberto Carlos? Eu falei, não, esse é muito velho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Pode se apresentar, aí, falar o que o senhor é, fica tranquilo. Estamos aí felizes. Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Espero que nosso bate-papo seja um bate-papo bem assim, pontual para o que nós estamos vivendo hoje. O convite do Jorge sempre é uma alegria na minha vida e a gente sempre discute bastante temas. E o tema que ele traz de PNL, inclusive, é muito bom para que nós possamos aprender a conviver mais com as situações que nós temos no mundo, numa questão global e também na nossa situação de vida hoje. Meu nome é Paulo Sérgio Siqueira, sou evangelista e também sou um profissional liberal e a gente gosta de estudar bastante e eu creio que vai ser muito bom para você hoje estar aí compartilhando e participando conosco aí desse programa. Ontem eu vi uma explanação sobre Ló. Você tem que abandonar os Ló. Os Ló atrapalham a gente, né? Esse cara não é Ló, não. Esse cara é meu parceiro, meu amigo, me ensinou muitas coisas. E nós temos uma diversidade enorme de coisas para falar aqui. E a PNL diz isso, né? Que você tem que trazer o inimigo para dentro da sua casa, fazer amizade com ele, para ele não te atacar, né? E a palavra de Deus fala a mesma coisa. Você tem que guardar os inimigos dentro da sua casa para eles atirarem pedra lá fora e não lá de fora atirar a pedra para dentro. E como o assunto é muito importante hoje, eu quero ir já direto ao assunto. Paulo, diz para nós como é que nós vivemos atualmente, como nós administramos a nossa vida. Dê uma explanada para nós, por gentileza. Ô Jorge, o que acontece, eu vou falar para o pessoal aqui também para todos estarem aí nos acompanhando. A sociedade hoje no mundo, ela sofre bastante sobre as condições sociais, familiares, profissionais e relacionamentos diversos. Tá? Um tema que eu gosto demais, que tem sido muito comentado dentro do ambiente evangélico, é sobre a cosmovisão cristã. Para a gente tratar da cosmovisão cristã, nós precisamos ir um pouquinho mais para trás da nossa vivência aqui, dentro de alguns termos culturais. Você sabe muito bem que nós tivemos um sistema governamental na Idade Média que era controlado por uma determinada igreja. Essa igreja ela possuía domínio sobre o mundo todo, todos os países do mundo, e num certo momento isso começou a ser complicado dentro dessa visão das pessoas, o que é a igreja, o que é Deus, o que é o mundo, como o trabalho, como no trabalho. E dentro de um sistema também que todos conhecem aí, que é o sistema feudal. Um sistema onde existia uma classe nobre e uma classe plebe, onde sustentava os nobres, e os nobres então se satisfaziam do serviço dos mais, vamos dizer assim, os mais humildes, dos que trabalhavam. Isso nós estamos vivendo hoje dentro desse aspecto, com uma diferença. Naquela época existia uma igreja, existia uma religião determinada, que as pessoas se adquiriam e viviam condicionadas à igreja e a uma fé. Então elas suportavam as questões sociais, as questões de vida, familiares, sendo subjugadas.
Eu gostaria de citar aqui um escritor da Idade Média do século XVI chamado Etienne de Labossière. Eu não posso deixar de citar também quem introduziu esse livro para mim, que eu assisto muito, eu acompanho, que é o professor Karnal, e ele faz uma aplicação desse livro de Etienne, que tem o título dele é O Discurso da Servidão Voluntária. O que quer dizer isso? Eu vou reduzir esse resumo que Karnal fez e também está como introdução desse livro. O ser humano, ele é controlado desde que existe a humanidade, desde sempre então, do nosso conhecimento, voluntariamente. Nós passamos por situações muito interessantes no aspecto cultural do mundo todo, desde que nós conhecemos por gente, desde que existe o mundo, desde que existem as pessoas, que existem sistemas de governo, governamentais inclusive, que as pessoas são subjugadas dentro desse aspecto. E o que falta na pessoa para ela poder compreender e entrar numa condição de uma vivência melhor, mais tranquila? A religião. Ter algo que faça uma ligação dela com Deus, para que ela possa subjugar a sua própria condição de escravo, de ser servidão, como coloca lá Etienne. E essa situação é muito interessante porque nós vemos hoje também o que nós passamos, todos os efeitos do mundo. Ontem, inclusive, foi um dia especial no Brasil aqui, né? Nós tivemos dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, mas as pessoas pouco sabem sobre a realidade de tudo isso, porque aconteceu. Isso é uma transição governamental que estava acontecendo no mundo, a igreja estava sendo destituída na ocasião, os governos monárquicos estavam passando de monarquia para república, e isso era um desejo do povo, não era o desejo de uma pessoa. Aqui no Brasil nós vimos ali o grito da independência por Dom Pedro, que eu estimo muito essa história, porque eu faço parte dessa história, eu sou brasileiro aqui, e eu vejo que existe uma profundidade maior, porque era o desejo do povo. E o desejo do povo era a supremacia dentro das condições da Idade Média, do modernismo, da entrada do modernismo, da república, onde se destituía a monarquia e a república então era introduzida. E esse sistema de cosmovisão, hoje atual, vem introduzindo no ser humano uma condição de visão mais ampliada relacionada ao seu próprio ser, ao seu próprio interior. E então, hoje nós vivemos numa condição que não é muito diferenciada da Idade Média nem de quando existe pessoas no mundo, né? Nós vivemos dentro de uma condição realmente como coloca a Etienne. Nós podemos ter um discurso bonito, falar bem, mas nós vivemos dentro de uma condição, Jorge, uma condição de uma servidão voluntária. E deixa eu falei que não vou atrapalhar de jeito nenhum, porque ele é espetacular. Mas olha, presta atenção, esses caras, eles falam para nós como nós vivemos? Não, eles só falam que nós vivemos. A verbalização dele não tem o como. E você, por favor, se inscreva no nosso programa aí, ó, que você vai ter muitas coisas boas diariamente. E essa tarjeta aí é para me lembrar, eu sempre esqueço de pedir, né? Olha, cosmovisão. O que é cosmovisão? Uma visão cósmica. E nós falamos aqui, Paulo, que o que me separa eu do senhor é conhecimento, é informação. Todos somos iguais, nós temos as mesmas células, mesmo tudo. Nós somos seres semelhantes, não é verdade? Mas agora, sobre 7 de setembro, olha, vou te falar uma coisa. O comunismo já falou, o esquerdista, dizendo que nem Deus gostou da manifestação porque choveu, fez frio. E eu tive lá. E eu pensei diferente. Eu falei, Deus é tão bom que ele colocou chuva e frio para mostrar para todo mundo que mesmo com chuva e frio, Paulista lotada. Mas, Paulo, vamos lá, vamos falar de outra coisa. Vamos lá. Você. Como estamos vivendo em relação tudo isso que o senhor disse agora aí? O que nós podemos mudar na parte social, espiritual? Explana para nós aí, por favor. A cosmovisão cristã, ela é importante na vida do ser humano, eu creio, tenho estudado um pouco sobre isso, porque você define até onde você se permite ser dominado. Então, se você tem
você enxerga a religião, a religiosidade, e você está introduzido dentro de um sistema de adoração a Deus, que nós cremos que existe um ser criador, poderoso, tudo mais, então você começa a absorver as dificuldades do mundo na sua vida e você passa a viver uma vida mais tranquila. E você passa também a definir e dar limites às servidões. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Hoje nós precisamos trabalhar, você precisa trabalhar para que você possa receber dinheiro, para que você possa comer, se alimentar, ter sua casa, sua moradia, ter seus bens, conquistar seus bens, isso é fabuloso. Porém, você está limitado dentro de um sistema de trabalho, de um horário de trabalho, de ordenanças de trabalho, que isso, se você for analisar no fundo, não estou dizendo para ninguém deixar de trabalhar, mas você é um escravo do seu trabalho, você é um escravo do seu patrão. Está entendendo? Eu quero que você entenda muito bem isso. Quando você, então, introduz em você uma religiosidade e você passa a trabalhar a sua vida dentro de aspectos, o Jorge trabalha aqui, é o livro da ciência, dentro da Bíblia, você começa a entender mais a sua essência de vida e você passa a trabalhar a sua vida de uma forma e num aspecto muito mais ampliado, só que com limitações de servidão, como Etienne fala. Você agora passa a controlar até onde vai os limites da sua servidão. E você também passa a não ser escravo de você mesmo para a conquista de coisas, porque o seu tempo ele é mais tênue, a sua vida é mais tênue. Nós precisamos hoje, Jorge, ter realmente o quê? Uma vida mais tênue dentro dos sistemas. Hoje o mundo está avançado, eu participei da introdução de toda a tecnologia aqui no Brasil, fui um dos primeiros projetistas de uma empresa de tecnologia, de automação bancária, inclusive. Então, hoje a informação ela chega muito rápida, a globalização ela está muito rápida. Isso é muito bom, porque você não perde informação. Hoje você não tem distorção, mas o que você ouve muitas vezes não é a realidade. Isso faz com que crie ansiedade, você não tem uma vida tênue, você tem uma vida, vamos dizer assim, muito complicada dentro do seu sistema psicológico, emocional, e nós vemos os efeitos aí nos jovens, por exemplo, né? Mas hoje o que nós precisamos mesmo é ter uma linha de religiosidade acompanhada das limitações que o mundo te insere para que você deixe de ser escravo não só da situação global, mas de você mesmo, para que você possa ter uma vida plena, tranquila e você também conquiste as suas necessidades, os seus projetos. Porque é muito importante nós termos projetos na nossa vida, porém, a forma que nós conquistamos esses projetos e alcançamos, isso faz com que nós nos tornemos escravos. E muitas vezes eu falo, se você conseguir encontrar essa linha tênue dentro de um sistema de servidão, isso é muito bom. Quero citar uma condição que o mundo viveu há muitos anos atrás, 2.000 anos atrás, aproximadamente, aí ou um pouco mais, na época dos gladiadores, né? Nós víamos lá lutas entre homens, como um circo, as pessoas eram alimentadas com pão, e o governador na época, o imperador na época, ele subjugava a todos e ele era imperador do mundo inteiro, né? Na época de Roma lá e do Coliseu, onde existiam aquelas coisas. Aquelas pessoas, elas tinham uma tranquilidade e viviam sossegadas, elas tinham o que elas precisavam. O que elas precisavam? De pão. E o que absorvia elas dentro da necessidade de outras prioridades? O circo. Então hoje nós podemos controlar isso dentro da nossa capacidade de inteligência, de agir com inteligência para que nós suprimamos essa situação de sermos escravos. Hoje eu sou contra a escravidão pessoal e a escravidão que é imposta pelos outros. Nós temos liberdade e direitos que nós podemos exercer. Custa caro. Etienne, ele fala no livro dele, custa muito caro você ser livre. Sabe por quê? Porque você vai na contramão do mundo e da sociedade. Mas você pode encontrar um equilíbrio. Eu depois que estudei esse livro, eu vi que nós podemos encontrar um equilíbrio dentro da situação de você ser escravo, ser servo, estar disposto aí voluntariamente pela sociedade e você também colocar limite na sua vida, que você vai ficar feliz. Olha, e isso é tão verdade, tão verdade. Nós temos uma denominação cristã aqui em São Paulo, que ele tem, de segunda-feira, eles falam sobre prosperidade.
O que é prosperidade? É você ter uma empresa, você ter ganhar dinheiro para você, não para o outro. E lá passam mais de 30 mil pessoas na segunda-feira, das quais eu sempre vou às 22 horas, e às 22 horas lota a igreja, mais de 8 mil, 9 mil pessoas. Por quê? Esse é o desejo do homem. Eu quero ser livre, né, Paulo? Eu preciso ser livre. Como que eu me liberto? Tendo a minha empresa. Lá é o culto dos empresários, né? Então lota. Uma vez o bispo principal lá foi lá. Falei, peraí, a coisa principal na nossa vida é a salvação. Você tem que vir aqui ouvir a palavra da salvação. Você vem ver prosperidade, deu uma dura assim, entre aspas, né? Mas vocês estão certos. Vocês têm que deixar de ser a escravidão e trabalhar para você mesmo. Você recebe o salário? Que bom, ótimo. Você é um bom profissional, treina e depois você se torna o empresário. E é isso que nós estamos falando. Inclusive, com toda a modéstia do mundo, né? Um dia me perguntaram lá, eu já citei isso em alguns problemas, que um dos grandão lá dentro perguntou para mim, por que 25% dos bilionários lá dos Estados Unidos são judeus? Eu falei, porque eles guardam os mandamentos. Coisa que as religiões escondem hoje. Está escrito exatamente isso, ó, se atentamente ouvir minha voz, tendo cuidado e obedecendo, guardando todos os meus mandamentos, serão exaltados por todas as nações da terra. E o comunismo, o esquerdismo, não, mandamento já não serve para nada. Como assim? Paulo, você que é evangelista, você que é cristão, o que Deus escreveu com o próprio dedo nesse livro de ciência? Ele escreveu, não foi outro que escreveu, não. Conta para nós um pouquinho disso aí. Você tem autoridade e conhecimento para isso. Na verdade, nós temos, dentro da Bíblia, do livro de ciência, nós temos os mandamentos de Deus. Eles são intitulados como os 10 mandamentos. Já fizeram filmes, já colocaram uma proposta romântica, mas nós temos que ver que nós estamos falando aqui sobre uma situação muito delicada. Os mandamentos, eles são aplicados na vida do ser humano como vamos dizer assim, como uma orientação do viver saudável, de ligação do homem com Deus e do homem para com o seu próximo. Então, se você tratar os mandamentos na regra que ele está na condição bíblica lá do Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar um sistema de escravidão. Porque aquele povo naquela época era escravo. Deus queria libertar eles da escravidão, então ele colocou aqueles 10 mandamentos para libertá-los da escravidão. Para eles poderem ter uma integração com o próprio Deus e uma integração com os seus, vamos dizer assim, com os seus familiares, que era uma família só, de Israel, o povo de Israel. Então, os 10 mandamentos, eles são definidos na nossa vida como evangelismo, do evangelismo do cristão, como sendo não uma obrigatoriedade de vida, mas como uma aplicação de vida para que você tenha um relacionamento linear, vertical com Deus, primeiramente, e depois, então, ser estendido ao próximo, às outras pessoas, na segunda parte do mandamento, como o próprio Jesus, ele resumiu aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Isso te liberta. Tira você da escravidão. Tira você da escravidão, porque você começa a olhar para o outro como você olha para você mesmo. Entendeu? Então, quando você olha para o outro como você olha para você mesmo, você passa a ter atitudes e ações de formas diferentes. E você começa a encontrar sucesso, que não é a prosperidade que é feita, como você falou agora há pouco, dentro de um sistema religioso, mas sim a prática de ações que você começa a desenvolver com você mesmo nessa ligação com você, com Deus e com o próximo. Eu tenho um filho de 29 anos, posso citar, né? Sim, Meu claro. filho chama Paulo. Bonitão, Paulo, pai. Paulo José Siqueira. E ele trabalha numa empresa e eu sempre orientei ele o seguinte: você não pode e não precisa ser melhor do que ninguém. Basta você ser melhor a cada dia, você se auto-superar a você mesmo, que você vai encontrar sucesso na sua vida. Porque, primeiro ponto, você não vai ser escravo de uma situação. Segundo ponto,
você vai viver uma vida mais tranquila e plena, você vai enxergar a situação mais profundamente lá na frente, e não o que está acontecendo hoje, na minha necessidade de hoje. Hoje eu posso ter muitas necessidades, mas se eu tiver uma cosmovisão de uma integração de religião, de Cristo, de Deus, de humanidade, que alcança pessoas em todos os lugares, tudo mais, eu vou viver mais tranquilo e eu nunca vou também prejudicar o meu próximo. Eu vou viver com uma definição de que eu posso chegar até tal ponto por mim mesmo, trabalhando a minha própria vida e olhando também as situações que me apresentam, e eu não sou escravizado, tá certo? Pela situação. Então a vida é melhor. Hoje ele se encontra numa situação já bem situado no âmbito profissional, no âmbito religioso, no âmbito familiar, e é uma honra ter como filho e ter aprendido isso de mim. Porque também a gente aprendeu com os percursos da vida, os percalços da vida, e a gente passa essas orientações para as pessoas também. Seja melhor que você mesmo amanhã, uma versão melhorada amanhã do que você foi hoje. Só que isso também é com visões ao próximo, aquele que você pode também colaborar para que ele possa fazer da mesma forma, né? E os 10 mandamentos nos ensinam isso, porque ele foi dado para um povo que era escravo no Egito. Na verdade, estavam sendo libertos na época, né? Estava saindo do Egito, né? Não deixavam de ser escravos pela situação, né? Exatamente. Pela situação. Veja bem, olha só, qual que era o ambiente que eles tinham ali naquela época? Eles viviam dentro de uma condição agradável, de festas, comidas de toda sorte, bebida de toda sorte, tinham de morar. Quem que não quer isso hoje? Tinham de morar, né? Trabalhavam, faziam o seu ciclo de trabalho. Era um ciclo pesado? Era sim, mas trabalhavam, mas viviam, mas tinham os seus recursos. Tá certo? Então, quando eles saem do Egito, conforme nós temos a orientação que foi nos dada através do livro de ciência da Bíblia, nós vemos que esse povo, eles chegam num momento que eles estão descontentes até. Então eles continuaram com a mentalidade de escravo. Sim. Escravo numa condição de escravidão, o quê? Voluntária, era voluntário. E foram penalizados. Ó. Aí entra a PNL. Houve penalização, eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles se libertaram através do poder de Deus e não acreditavam, né, Paulo? Não acreditavam. Foram penalizados. Quantas pessoas que saíram da escravidão chegaram na Terra Prometida, Paulo? 2. 2! Tinha quantas? 6 milhões de pessoas saindo lá, não sei quantas. Não sei quantas. 2 foram penalizados. Olha, eu não gosto de falar, porque às vezes, né, eu não estou me exaltando, pelo amor de Deus, né? Depois que eu falei isso, botaram que quem guarda os mandamentos obedece a Deus, é exaltado em todas as nações da terra, tem 2 réplicas de tábua dos mandamentos no altar. É uma âncora, isso é uma âncora. Para quem esteja lá assistindo a reunião, o culto, vai sempre lembrar, ver aquelas âncoras lá, o quê? É aquilo que resolve muitas coisas da nossa vida. Não resolve a salvação. Salvação você tem que crer em Jesus, né? Mas muda a tua vida. Muda a tua vida. Você não crê em 2 deuses, em 3 deuses, você não faz imagem, você não leva o santo nome em vão. Olha, Paulo, o que me assusta hoje, eu ouvi o meu amigo falar, em nome do Senhor Jesus, meu time vai ganhar hoje. Pelo amor de Deus, é levar o santo nome em vão. Ele faz tanta coisa. Ontem eu fui numa reunião no culto, olha, eu não tenho vergonha não, eu chorei. O cara falou pro preletor lá, falou assim, né? Eu fui ministrar na igreja lá, coloquei numa cidade lá para mim tomar conta da igreja e tal, e tinha um cara de 2 metros de tamanho lá, fortão, né? Que sempre andava com a criança no colo, e se ele não gostasse do pastor, ele tinha um revólver na outra mão, ele atirava no chão e ameaçava o pastor tinha que sair correndo da igreja, né? Eu era moleque ainda, molecão, cheguei lá, me falaram isso. Aí eu criei em Deus, na palavra de Deus. O cara entrou lá e falou, você vai sair daqui, deu tiro no chão e tal. Aí a criança que estava no colo dele, não soltava a criança, né? Falou com ele, mas peraí, esse não, esse pastor não. O cara caiu de joelho no chão.
ajoelhou no chão, começou a chorar. Aí o pastor foi lá, o que aconteceu? Falei assim, o meu filho era surdo e falou comigo hoje. Arrebentou, sabe? É isso que nós temos que fazer, ouvir a palavra de Deus. Está escrito o quê? Se atentamente guardar a minha voz. Sabe, eu bato nisso para mudar a tua vida, não é para mim não. Eu não sou religioso. Mas é uma lei que está escrita no livro de ciências. E aí te tira da escravidão. E daqui 1 minuto nós voltamos novamente com o nosso programa que está maravilhoso, né? Fala a verdade. Eu abençoo você desde já. Daqui a pouquinho estaremos de volta para terminar essa entrevista com o Paulo Sérgio. Um abraço. Eu meto mandamento também mesmo. Estamos de volta aqui com, eu não sei se eu chamo ele de doutor, de professor, de pastor, de evangelista. O Paulo é um grande amigo meu, nós temos uma interatividade muito forte, mas a gente de vez em quando briga, viu? Briga entre aspas, né? Briga assim, né? E qual o nosso objetivo? O meu objetivo aqui é ajudar você. A programação neurolinguística diz que você é o melhor. E nós somos os melhores. Lembra lá, no livro, lá, o primeiro livro desse livro de ciência aí, né? Fala assim, e fez Deus o homem à tua imagem e semelhança. Ontem nós estávamos lá reunidos num monte de evangélicos lá, né? Tinha um cara todo metidinho lá, né? Sabe aquele cara que parece que é dono do mundo? Eu falei para ele o seguinte, Paulo, o senhor já viu Deus? Em sonho, não. O senhor já viu Deus? Em sonho? Não. Viu. Aí estava a esposa dele perto, né? Aí ele falou assim, cara, eu não vi não. Falei, viu sim, você que não percebeu. A programação neurolinguística ensina você a definir aquilo que você vê. Tinha um espelho assim lá, peguei o espelho e falei assim, olha pra cá, cara. Você está vendo Deus. A imagem de Deus é você. O cara ficou sem saber o que falar, Paulo, né? Eu botei o espelho lá, a menina, a mulher dele começou a chorar. Falou, senhor, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E no meu ouvido ela falou assim, o meu marido é um fenomenal, fantástico pastor, mas ele é metido. Agora o senhor arrebentou com ele. Então nós precisamos saber o que falar, como falar. Certo, Paulo? Correto. Nós temos que ser salvos. Fala mais um pouco da libertação. Perfeito. Hoje, a busca de uma religião, principalmente no nosso país, aqui no Brasil, ela tem sido de uma forma intensa. Se tornou um modernismo, uma prática religiosa, seja ela de qual cunho seja ela cristã, seja ela de outros moldes, mas é um modismo e isso se torna muitas vezes até um engano pessoal. Olha só que interessante. Nós estamos falando de cosmovisão aqui cristã, mas de forma, em aspectos mais estendidos aí, quando você se introduz dentro de um contexto religioso e você pratica uma religiosidade, né, muitas vezes você está transferindo emoções, sentimentos, razão, a questão racional, a sua parte racional,
Você se introduz num ambiente que muitas vezes você se permite muitas coisas que talvez se você tivesse em outra situação você não se permitiria, e nós vivemos dentro desse contexto. O que eu quero aplicar aqui nessa ordem aqui é que mesmo você encontrando um lugar para você congregar, visitar, praticar, seja a sua religião, qual ela for, né? Que ela seja uma religião verdadeira na sua vida, primeiramente. Que ela tenha um objetivo, que encontre algo substancial, né? Que encontre algo substancial. Porque se você não encontrar o que é substancial na sua vida, o sentido da sua religião e da sua religiosidade, ela é vão, ela é frouxa. Você vai desculpar, mas ela é frouxa. Então, se você não está encontrando nada, você tem que desenvolver, você tem que evoluir, você tem que crescer. E você não pode se tornar escravo da sua religião. Você fazer atos e práticas que não são compatíveis à sua pessoa e a você como ser humano e como uma pessoa de família, de uma sociedade familiar, do resultado de uma sociedade familiar. Porque você não pode agredir as pessoas, mesmo você aplicando a sua liberdade. Então, dentro desse aspecto, Jorge, eu vejo muito interessante mesmo quando nós nos comparamos assim, de uma certa forma, das nossas origens, dentro do que a palavra de Deus nos mostra e nos aplica, a nossa origem, como você falou, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha origem, né? Então, quando eu vejo assim, eu não posso profanar o nome de Deus. Eu não posso manchar e macular o nome de Deus. Perfeitamente. Tá? E isso na neurolinguística, que você aplica muito bem, e eu entendo pouco, mas eu procuro usar de prática também, é que se eu estou inserido dentro de um sistema, eu vou fazer o melhor de mim, primeiramente, para não ser uma pessoa falsa dentro do que eu estou vivendo, porque os outros estão me observando, as pessoas estão me observando, então eu tenho que ter cuidado com isso e tenho que ser o quê? Original. Original para quem? Para comigo, primeiramente, e depois para aquele que me vê e me assiste. Né? Eu costumo dizer muitas vezes que a minha esposa é a pessoa que mais me conhece. Ela sabe quem é o Paulo Sérgio. Ela sabe quem é o Paulo Sérgio profissional liberal, ela sabe quem é o Paulo Sérgio pai de família, ela sabe quem é o Paulo Sérgio evangelista, ela sabe quem é o Paulo Sérgio em todas as categorias da minha vida. Ela me conhece profundamente. Então, eu não vou querer jamais apresentar algo diferente do que a minha esposa me conhece para as pessoas. E isso é uma sinceridade pessoal minha para com os outros. E não é atrás de uma religião, de um modismo, de uma condição que o povo hoje se encontra, que vai te promover para alguma coisa. A verdade ela é original. E tem um ditado popular que diz, né, que a mentira sempre sobe à tona, né? Então ela sempre perna curta, tem perna curta, sempre vem à tona. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. E nós, tendo esses cuidados, nós começamos a observar detalhes na condição micro, né, da situação da sua vida, da situação do que você pode aplicar para os outros. Eu queria insistir um pouquinho dentro da nossa condição social hoje que nós vivemos. Não quero entrar no âmbito político, mas eu quero entrar no âmbito humano. Vamos falar de humanismo aqui um pouco. O ser humano hoje aqui no Brasil, principalmente, eles são dominados por situações favoráveis a eles mesmos, na sua maioria, e na sua condição também, de necessidade. Então, se deixando se levar por convicções ou se não por situações favoráveis à sua vida, né? E se entregam a isso. E quando você se entrega a uma situação, você se torna realmente subjugado e humilhado por essa condição, muitas vezes. Nós devemos ter cuidado, no nosso ponto de vista, se isso está sendo favorável ou não está sendo favorável. Uma outra situação que nós vivemos hoje é que nós estamos enxergando muito o hoje, né? O que está acontecendo no nosso mundo hoje, no nosso país.
E isso é prejudicial porque ninguém está procurando, eu não vi jornalista, repórter, desculpa falar, nenhum promovendo alguma coisa de útil que você faça a escolha hoje para que se dê como verdade e realidade daqui 30, 40 anos. Porque o que você faz hoje, ele não pode não refletir hoje para você. Mas o que você faz hoje, com certeza, vai refletir positivamente ou negativamente para daqui uma ou duas gerações, 20 a 40 anos para frente. Então, a proposta que nós temos aqui hoje para você é que você, primeiramente, dentro do sistema que o Jorge apresenta da neurolinguística aqui, do programa de neurolinguístico, é que você comece a observar a sua vida dentro de uma relação social, geral, em modos gerais, e estendendo isso para um modo globalizado, no mundo globalizado, e que você se transporte, como você é a origem de Deus, como o Jorge citou aqui agora, Jorge, como você citou, nós somos semelhanças de Deus, como você também seja a origem para outros que virão na frente no futuro. Isso é uma importância grande porque isso vai mudar a sua psicologia do que você está fazendo hoje. Se você quer hoje um mundo para você, para que você viva 10, 15, 20 anos simplesmente e você seja favorecido por isso e tudo acabou, então tudo bem, haja da forma que você bem entender. Só que você está esquecendo daqueles que vêm para frente de você. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, nós não temos ideia quando Jesus vai voltar, não é verdade? Nós cremos que vai voltar. Mas dentro desse período todo existe um time onde pessoas vão precisar viver. E essas pessoas não podem ser subjugadas pelo mundo ou pelo sistema global, onde vai afetar a moral e a personalidade do ser humano em si próprio. Percebeu o conteúdo que esse rapaz tem? Por isso que eu gosto dele muito. Olha que ele falou, olha que importante que ele falou. Ele quer ser igual para todo mundo. O que a esposa dele vê nele, ele quer que as outras pessoas vejam. E eu vou mais longe. Eu quero que todas as pessoas que olhem para Deus consigam ver minhas atitudes. Porque, olha, você sai da igreja, lembra o que ele falou? Você sai da igreja, dá uma benção lá dentro, né? Aí sai, já vira um inferno. Então a sua ação é muito maior do que a sua verbalização. Seja aquilo que alguém se agrade. E eu tenho certeza que a esposa do Paulo o vê com defeitos, mas ela se agrada do que ele é. Então ele tem que mostrar isso para todo mundo. E aí eu levo até Deus. Eu sou a imagem de Deus, sabia? Uma vez eu fui orar no monte, estava chovendo, e o meu filho falou: pai, você já está sexagenário, você vai orar, está chovendo, está frio. E ainda assim eu fui, mas fui pensando, falei, não vou orar mais não. Vou orar só quando tiver calor e tal. Apareceu um motociclista, não sei de onde, Paulo. Apareceu, parou a moto, tirou o capacete e falou assim: rapaz, você é de Deus, você parece com Deus. Mudou, foi embora. Quase que eu morri de chorar, Paulo. Eu fiquei assustado. Então eu pareço com Deus. Você tem que ser a semelhança de Deus. Porque sendo a semelhança de Deus, você vai ter outra vida. As pessoas vão te respeitar. Ontem eu fui numa comunidade lá, na comunidade, entre aspas, na igreja, vai. E a menininha se engraçou comigo, 8 anos. Jogou, aí o pastor lá de outra denominação, né? Ó, abraça as pessoas que vieram te visitar. E a menininha veio e me abraçou, sabe? E por quê? Porque eu tinha uma aparência diferenciada dos outros. Porque eu busco diariamente esse Deus. Então, é religião? Não. É religiosidade? Não. É um elo que me liga. E você, se você aparecer, se você tiver a aparência de Deus, você vai ser o Todo-Poderoso. A PNL diz que você é o melhor. E para ser o melhor você tem o quê? Que tem a aparência de Deus. Sim ou não, Paulo? Claro. Comenta um pouquinho, eu vou fazer a última pergunta para você, que olha, o horário voa, né? Voa mesmo. É exatamente uma situação que nós não precisamos fazer esforço para se apresentar para as outras pessoas. Eu venho aqui de forma natural, eu vou num gabinete de forma natural, eu ajo de forma espontânea, mas basta eu ser original. Ter originalidade na vida.
e ter princípios, originalidade e princípios, e ter sistemas pessoais de vida para que isso não venha atrapalhar nem o meu viver, nem o viver daqueles que vêm depois de mim. E aqueles que me veem se inspirem de alguma forma para fazer da mesma forma. Vou dar um exemplo. Nós temos pessoas conhecidas de várias situações que vivem em comunidades. E eu falo para alguns deles muitas vezes que o viver na comunidade não necessariamente você precisa estar introduzido na comunidade. Você pode viver na comunidade, mas não estar introduzido na comunidade. Não é o sistema que tem que conduzir a sua vida, e sim a sua necessidade. Mas você pode viver numa comunidade com aspectos favoráveis de qualquer outra pessoa que não vive em comunidade. Perfeitamente. Você tem a autocapacidade de você educar, doutrinar, vamos dizer assim, praticar com a sua família lazer em lugares maravilhosos que outros também frequentam. Você tem capacidade de ir em restaurantes bons e restaurantes comuns. Eu como tanto em boteco como eu como em restaurante fino, né? Então, eu não tenho problema com isso. Eu sou uma pessoa original. Eu procuro ser original, né? Eu não procuro fazer porque, não, eu vou lá hoje por causa disso, disso, disso. Não vou. Vou porque eu quero ir, porque eu gosto do tempero, eu gosto do ambiente e eu vou por causa disso. Eu vou não por outra situação. Então, são prazeres que nós podemos ter. E isso acontece também no mundo. Eu queria citar aqui, se me permite, uma parte desse livro que é de grande importância para a nossa vida. Aqui, ó. Numa das passagens mais subversivas da obra de Etienne Labossière, ele fala assim, ó: pobres e miseráveis, povos insensatos, nações obstinadas em vosso mal e cegas ao vosso bem. Deixais levarem embora o mais belo e claro de vossos ganhos, saquearam vossos campos, roubaram vossas casas e vos desproverem das posses antigas e paternas. Olha só. Viveis de modo a não poder dizer que algo vos pertence. É como se considerasseis grande sorte arrendar vossos bens, família e vidas. E toda essa degeneração, esse infortúnio, essa ruína, vem não de inimigos, mas de um inimigo só, aquele cujo poder é concedido por vós mesmos, por quem ides tão corajosamente à guerra, por cuja grandeza não recusais a própria morte. Parece tema até de um hino que nós conhecemos, né? Então, isso foi de um francês que escreveu no ano de 1525, ele morreu em 1532. Então, olha só como é atual o tema dele que nós estamos vivendo hoje, dentro de uma condição social, né, e espiritual. Então, primeira coisa que eu queria já entrar aqui, para a gente poder entrar no próximo passo de conclusão aqui do nosso tema. Primeira coisa, seja original, com você mesmo primeiramente, para que você possa transpor isso para as pessoas e as pessoas vejam isso em você. Segundo, encontre uma religiosidade com fundamentos, que você possa trabalhar a sua vida familiar e também a prosperidade, não só da família, como também do quê? Da sua nação. Outra coisa, você vai encontrar equilíbrio pleno dentro do seu viver na globalização do mundo, sem ser afetado pela globalização do mundo. Ó, Jorge, que legal. Atenção? Fantástico, fantástico. Então, presta atenção. Lembra que eu sempre falo, a PNL afirma que você é o melhor. Para você ser o melhor, você tem que saber ler. Você tem que saber escrever. Não é escrever qualquer coisa, não é, você tem que saber ouvir. Porque, olha, o que tem de fake news querendo adentrar na nossa mente aí, esses tempos atrás aí, o cara falou assim, perguntou para mim, né? Olha que pergunta, depois você me analisa. Professor, eles me chamam de professor lá, né? Por que a maioria dos formandos, dos alunos da faculdade e tal, não lê a Bíblia? Eu falei, por causa do fake news. Ele ficou assustado, mas como assim fake news? O fake news adentra a Bíblia e diz o seguinte, que Pedro, que era um empresário, seguiu Jesus,
Porque ele era pobre, ele tinha um barquinho. Aonde que está escrito isso? Ele tinha um barco que ele pescou 153 grandes peixes, equivalente a quase 2 toneladas. Como é que um barquinho pode pegar um... Então, você tem que aprender como ler. Como ler. Por exemplo, Jesus disse o seguinte, tem 2 mandamentos, amar Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Você tem que aprender a ler isso. Ó, os 4 primeiros mandamentos, se você guardar os 4, você ama Deus sobre todas as coisas. Você não tem outro Deus, você não curte nem cultua imagens, esculturas, você não leva o santo nome dele em vão e você lembra do sábado para santificar. São 4 coisas que ele pediu. Amar. Se você fizer essas 4, você ama Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo. Quem é teu próximo? Honra teu pai e tua mãe. Se você honrar teu pai e tua mãe, você está honrando o seu próximo, né? Ama o teu próximo. Você não mata, você não adultera, você não rouba, você não diz falsos testemunhos, você não cobiça a coisa do próximo. Você tem que aprender a ler, você tem que colocar as coisas, não é ler por ler. Ah, eu li a Bíblia e não entendi. Não entendi porque você não prestou atenção. Você prestou que esses 2 que ele falou, é aquele que ele falou, né? É o vertical e o... Horizontal. Horizontal. Percebeu? Então, faça isso, que a tua vida melhora. E vamos entrar na última pergunta, porque eu acho muito interessante, né? E fala para mim, Paulo, o que falta hoje para que haja mais empatia? Nós temos que ter empatia com as pessoas. As pessoas têm que saber nos ouvir como nós falamos. E para isso, nós temos que saber falar. O que nos falta, Paulo? Fala para mim. Eu tenho uma visão, acho que um pouco diferenciada das pessoas na questão de empatia. Você não pode dizer que você sofre mais do que uma outra pessoa. Cada um tem seu limite de sofrimento, cada um tem seu limite de consistências. Então, quando você fala sobre empatia, você também está tratando sobre a sua capacidade de sofrer, não só por você, mas pelo outro. Como é que você enxerga o outro? Como é que você enxerga a situação daquele que é mais necessitado que você? E agora eu vou mais longe. Como é que você enxerga a situação daquele que tem mais provisões que você? Então, para você absorver isso, você tem que olhar a pessoa no interior dela e saber o que acontece realmente com o seu viver. Porque não adianta ver o aspecto externo para você poder fazer substituições com a outra pessoa e você poder ajudá-la. Porque empatia não basta só você enxergar e fazer uma análise, ser analítico, e depois você também deixar para lá. Esse daqui eu vou ajudar, esse daqui eu vou fazer alguma coisa, esse daqui eu vou promover, esse daqui eu vou fazer não sei o quê, mas você não viver a situação. Então todos nós somos indivíduos únicos, primeira coisa, somos indivíduos únicos. Uma outra coisa que o mundo está ouvindo demais, e já faz muito tempo, inclusive no ambiente acadêmico, e tudo que você ouve essa palavra que é muito moderna, resiliência. Você tem que ser resiliente. Hoje você tem que ser resiliente a tudo. Então você não pode falar muito. Você tem que agir, mas sem falar. Você tem que obedecer, mas sem criticar. Você tem que estar aberto a tudo que te impõe, a tudo que te colocam como proposta, e você tem que ficar dentro de uma situação pacífica. E eu não estou falando ninguém puxar a espada e sair para a guerra, mas você ter o seu direito de expressão e dentro desse seu direito de expressão, você ajudar a outra pessoa, o próximo. Tem um texto, uma palavra bíblica que é muito utilizada nos dias de hoje. Essa palavra é obediência. Quando eu obedeço isso, eu ganho isso. Quando eu obedeço aquilo, eu ganho aquilo. Quando eu obedeço de uma certa forma, eu estou praticando o bem. Eu estou sendo especial, estou sendo, vamos dizer assim, uma pessoa
honesta, uma pessoa que todo mundo enxerga, olha que pessoa maravilhosa, você pede, ele faz, você isso, aquilo, tal, tal, tal. A obediência dentro do âmbito bíblico, você pode ter isso na sua mente. Daqui para frente você vai aprender a ler a Bíblia de forma diferente. Quando você lê a palavra obediência na Bíblia, ela não está dizendo para você fazer aquilo que estão te propondo. A palavra obediência na Bíblia, principalmente no texto hebraico, que é do Antigo Testamento, ela vem do ouvir atentamente. Aquele que ouve atentamente, isso é linguística, aquele que ouve atentamente, ele pratica, ele consegue separar o que é bom, o que é ruim e pratica as coisas boas. Então, quando um profeta chegava, Jorge, no povo de Deus e falava assim, Deus tem uma mensagem para você, ele não chegava dizendo assim, ó, chega aqui, ô povo, Deus falou que você tem que fazer isso, 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 isso. Não. A primeira frase que o profeta dizia era o seguinte, povo de Israel, ouve atentamente. Ouve atentamente. Então, só pode ser obediente aquele que ouve atentamente. Quando você ouve atentamente as coisas que estão acontecendo, você passa a ser uma pessoa obediente, porque você se torna uma pessoa analítica. Quando você começa a enxergar uma pessoa da forma que ela é exatamente, você passa a ter empatia, você passa a compartilhar sentimentos com aquela pessoa. E aí você pode, então, ser alguém na vida daquela pessoa. Perfeitamente, isso é conteúdo, né? É isso que eu sempre digo, que eu sempre pratico, eu procuro ser o melhor em tudo. Eu sempre gostei de ser o escolhido, eu me fazer o escolhido. No futebol, eu lembro, eu já contei essa história, eu comecei na roça lá, capinava café, raleava algodão, arrancava toco. Aí eu cheguei aqui e arrumei um emprego, né? Então, auxiliar de escritório, né? Porque eu tinha o segundo colegial já, estava no terceiro, né? Auxiliar de escritório. Então o cara falou, faz isso, isso, isso. Eu fazia, obedecia. Aí eu ficava parado, não tinha mais nada para fazer. Eu saía no meio da fábrica, ia limpar a tampa de panela, empurrar carrinho, ajudar. Até um dia o dono chegou e falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, é que eu já terminei lá, eu estou ajudando as pessoas aqui está meio enrolado, né? Sabe o que aconteceu? Em 2 anos eu fui promovido a encarregado. Com 24 anos de idade, já era encarregado de seção. Por quê? Eu obedecia o que me mandava e ainda acrescentava algo. Para quê? Para me evidenciar, para me ser semelhante a Deus, para me ser o melhor. Paulo, nós estamos chegando no final, temos mais 2 minutos. Eu quero agradecer a sua presença. Se despeça e prometa para mim uma coisa. Volta aqui. Ô Jorge, é um prazer estar sempre aqui com você, né? Então, eu creio que esse bate-papo ele é de grande importância. Pode ser que talvez alguma pessoa não entenda, não compreenda direito o que nós estamos falando aqui. Mas eu tenho certeza, eu queria deixar uma mensagem aqui para nós encerrarmos então. Tenho certeza que primeira coisa que nós estamos falando aqui, você é livre. Você é livre. Você é livre para ações e escolhas. As ações e escolhas existem consequências, mas não é por causa disso que você pode se subverter a uma condição globalista, uma condição atual, ou a sua própria necessidade. Ser escravo de você mesmo. Então a primeira coisa que eu quis trazer aqui foi essa situação. Muitas vezes nós aceitamos a servidão voluntária. Isso traz prejuízo. E o prejuízo não vem hoje, o prejuízo vem daqui a pouco. Pode você não receber esse prejuízo, mas as pessoas na frente vão receber por você. Então pense, analise, use de empatia, não vou falar para você ser resiliente, mas você seja original nas suas decisões, na sua vida, e eu tenho certeza que você vai entender agora o que nós falamos todo esse período aqui, com essa conclusão. Jorge, muito obrigado, né? Espero poder voltar mesmo em outros temas aqui que nós vamos trazer. E vou te falar mais uma coisa, encontre a sua base religiosa e espiritual em Deus, na palavra de Deus. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a você, o nosso telespectador. Eu quero agradecer muito as informações que nós tivemos aqui. E amanhã estarei aqui às 12 horas em ponto para te ajudar, para fazer você feliz, para fazer você um vencedor. Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus.